Você falou também do surgimento aí do podcast em vídeo, né? Como é que você vê essa mudança, né? Na minha cabeça, assim, isso é mais uma ampliação do termo podcast, né? Que o podcast significava isso, em determinado momento passou a significar isso, mais alguma coisa, né? Com o surgimento dos vídeo podcasts e tal. Que diferença você vê que tem entre um e outro? Você acha que para algumas situações um faz mais sentido que o outro? Enfim, como é que você vê isso? Cara, assim, tem muita diferença, sabe, isso não assim, eu não quero entrar muito na pode, não pode usar o termo, pode usar do jeito que vocês quiserem, tá, gente, quem Eu sou manda desse time é também, é. como falei, eu sou professor universitário, né, sou professor de marketing, né, e a gente tem uma visão muito séria sobre algumas coisas que é o seguinte, cara, se o mercado tá falando, se todo quem é a gente aqui na academia pra gente começar a falar que isso tá sabe, a gente tem que ver o que todo mundo fala. Se o termo é usado por todo mundo de forma generalista, cara, usem e fiquem felizes com isso, entendeu? Agora, tem umas partes conceituais que elas são importantes e principalmente de estratégia mesmo de comunicação. Por que que eu falo que são ferramentas diferentes? É o que a gente no marketing a gente tem isso, né, que é o ferramental que você tem para entregar seu conteúdo. E quando a gente tem o podcast só de áudio, o podcast só de vídeo, as ferramentas são distintas, sabe. Então por isso que e volto a falar, às vezes você vai precisar de uma ferramenta específica para entregar o seu conteúdo, o seu público tá nas plataformas de vídeo, o seu conteúdo ele tá mais aderente com o vídeo, você vai para o videocast. Eu vou assim, só pra gente, não deixar o nosso público maluco, eu vou chamar de videocast, né, os Legal, os legal. podcasts que estão nas plataformas de vídeo, e o podcast, quando eu me referir ao podcast, eu tô falando especificamente do podcast só de áudio. Lembrando que você pode chamar podcast o que você quiser, não tô aqui para ficar impondo regra, tá bom? Só pra gente não ficar maluco nas coisas. O Sim, sim. podcast de vídeo, ele, em essência, ele é um canal de YouTube, certo? Ele tá na plataforma mais importante, você pode levar ele para outros lugares, mas essencialmente ele tá na plataforma YouTube e ele é um canal de YouTube. E como canal de YouTube, você tem que tratar ele com as ferramentas que você precisa para um canal de YouTube se desenvolver, com os cortes, com os conteúdos pequenos, específicos, a linguagem, sabe? Tudo isso tem que ser pensado para vídeo. Se você tem vídeo, você tem que pensar vídeo, sabe? Isso é muito importante. Então nós estamos aqui em vídeo para os nossos, né, para quem está nos vendo. A gente tudo foi pensado, sabe? Onde está a sua mesa de som, o jeito que você está se posicionando aí sabe? A sua iluminação de backlight que está aí super bonita, o jeito que eu tô aqui no enquadramento, tudo foi pensado em vídeo, sabe? Então, a Sim. gente tem que pensar dessa forma, sabe? Eu, por exemplo, a hora que eu cheguei aqui, eu falei: "Opa, eu tava com a blusa que não tava combinando", voltei, mudei. A gente tem que pensar, entendeu, sabe? Agora, eu tô no áudio, eu tenho outro tipo de ferramenta, eu não preciso preocupar com determinadas coisas, eu preciso preocupar com outros elementos. Eu vou usar outra plataforma de disseminar de levar o meu conteúdo, eu vou usar as plataformas de áudio, né, os agregadores. Então, quando eu escolho um ou outro, ou estou usando os 2, eu preciso entender que eu estou usando ferramentas diferentes. É só isso, entende? Olha, se eu estou no vídeo, eu tenho que me preocupar com isso, com isso, com isso. Tenho que me preocupar com as coisas que o YouTube, com o algoritmo do YouTube, tenho que me preocupar com ele, o que que ele vai gostar, o que que ele não vai gostar. Lá no áudio eu já não tenho o algoritmo, eu tenho que preocupar por não ter o algoritmo, como que eu vou fazer para o meu conteúdo em áudio ser relevante. Então, assim, tentando, ser mais sucinto, né, é só você saber que são ferramentas distintas, são o jeito de produzir é distinto, entende? E você vai escolher, se você tiver que escolher, você vai escolher o que se encaixa melhor no seu projeto, sabe? E se você conseguir fazer os 2, melhor ainda, entendeu? Você consegue entregar o conteúdo em vídeo, consegue entregar o conteúdo em áudio também. É. Em relação a isso, você falou um negócio interessante que é essa associação muito forte do videocast com o YouTube, né? E eu acho que acabou tomando uma proporção grande o videocast exatamente por ter essa bomba que é o Google e o YouTube em termos de volume, né? De capilaridade que ele consegue ter, de busca, do como ele consegue ser buscável. Então muita gente acabou tendo volume em vídeo podcasts. Eu até, quando eu faço algumas comparações, eu vejo alguns vídeo podcasts que nem são tão bem feitos quanto alguns podcasts,
e que foram super alavancados pelo YouTube, pela potência que é o YouTube, né? Então, não Sim. necessariamente era a qualidade de um comparado à qualidade do outro. Era a mola propulsora por trás que o YouTube realmente é uma máquina, né, para fazer isso, né? Perfeito. E eu volto a falar, isso não tem demérito nenhum. É como eu falei, é saber o jogo. Eu tô no YouTube, eu tenho essas ferramentas, eu consigo levar, meu conteúdo consegue chegar mais rápido em determinados locais, usando os cortes, né? Porque hoje, né, o ferramental é esse, né? Você tem um vídeo enorme, Sim. entendeu? E você tem os cortes, e como o YouTube gosta de entregar conteúdos curtos, ele vai te entregando os cortes, você vai sendo remunerado pelos cortes, né? Pelos views dos cortes. Aquilo vai levando gente que quer ver o conteúdo todo lá para o vídeo maior, entendeu? E é o jeito de jogar, esse jogo, não tem ok, maravilha, vamos em frente, sabe. Eu acho que o importante é isso, entender o que você está fazendo e como você está, né, colocando isso dentro da sua estratégia de comunicação, que é algo que muitas vezes a gente pode até abordar um pouco, mas muitas vezes as pessoas querem levar um conteúdo, né, mas não tem a estratégia adequada de comunicação. E aí a gente pode voltar no que você falou lá no início, né. Pô, quando você trouxe a coisa do vídeo em áudio, do podcast em áudio, podcast em vídeo, que as coisas estão mudando. No início, o conceito podcast, ele era muito voltado à tecnologia, né, que era o seguinte, se você tem um RSS, né, e você consegue ouvir esse conteúdo no iPod, né, que antes, putz, começou, Uhum. né, só com iPod, era um trem muito específico, depois foi aumentando assim. Estava muito ligado na tecnologia, né. O que eu vejo hoje, né, que o podcast ele está muito mais ligado na forma, é como ouvir, né, como que esse conteúdo é consumido. Então o jeito que ele é consumido é que me dá mais, assim, a se é ou não é podcast, entendeu. Então e Uhum. por isso que vale vários, argumentos pós e contras, né. "Pô, mas isso aqui não é podcast, isso aqui é um programa de entrevista", entendeu, sabe. E assim, Aham. cabe discussões acadêmicas, a gente tem no Cast News professores, né, e sempre tem essa discussão, isso é super saudável, entendeu, que às vezes: "Pô, será que isso aqui realmente vai encaixar na descrição de podcast?", entendeu. Não sei, vamos ter que achar, uma hora as coisas vão se acomodar, mas é uma discussão saudável e que bom que tem essa discussão, sabe, que maravilha. Sim, você falou que são jogos diferentes, né? Na sua produtora você joga uns 2 jogos? Não, hoje nós trabalhamos especificamente com podcast, áudio. A gente até tem algumas frentes com alguns clientes mais, os key accounts que a gente tem, né, os grandes clientes, que às vezes demandam ali alguma produção em vídeo, a gente acaba entregando pela importância daquele cliente, entendeu? A gente acaba se desdobrando para entregar vídeo também, mas basicamente, né, o core business do Bicho de Goiaba é a produção do podcast em áudio. Hoje é o que a gente é especializado e um pouco mais especializado ainda, sabe, no podcast das grandes empresas para colaboradores, né? A gente consegue entregar esse podcast hoje que é só para colaborador, então a gente acaba sendo bem segmentado aí na produção de podcasts. É, isso é interessante. É um universo que muita gente não sabe nem que existe, né? Quem não tá nesse meio não sabe desses podcasts corporativos, coisa assim, coisa que é interno. Muita gente não desconhece, né, que isso existe. Mas é bem Exatamente. Você bacana. pega vamos pegar um cliente nosso aqui do Bicho Goiaba, que é a Coca-Cola, né, a gente tá falando de cerca de 10.000 colaboradores, entende. Então, assim, tem podcast que não tem 1.000, que é um ótimo Sim. número, entendeu, de 1.000 downloads. Então você imagina só a empresa, que ele não quer dizer que todo mundo vai ouvir o podcast, mas só dentro da empresa a gente tem um universo de 10.000 pessoas, entende. Então isso é maravilhoso, sabe, a gente pensar que existe esse mercado, existe essa demanda, né, o podcast como ferramenta de comunicação interna, né, ou seja, usando da mesma forma que às vezes tem um cartaz, tem um e-mail, tem um vídeo, você também consegue entregar para o colaborador, certo? Consegue entregar a informação, né, necessária para, né, para esse, para quem trabalha na empresa.